Abra sua Bíblia comigo. Em Marcos 5, do 1 ao 14. O Ariel tem um problema sério. Lá no sócio educativo ele leu o texto que eu ia pregar hoje à noite. Aí deu uma abertura aqui a Fabi. Será que vai falar o texto que eu tinha preparado? Está difícil, né? Marcos 5, do 1 ao 14, diz assim: Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando ao longo viu Jesus, correu e o adorou, e exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te que, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe que encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelos montes uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Pai, mais uma vez é a tua palavra, e agora pedimos a presença do Senhor no nosso meio. Nós repreendemos toda manifestação do diabo, que impede que os teus filhos, ó Deus, entendam a tua palavra, e não percebam a ação dele, ó Deus querido, dentro das casas e nas famílias. Meu Deus querido, traz esclarecimento para os teus servos, que possamos entender a tua boa e perfeita vontade. Não deixe a tua palavra voltar para o Senhor vazia. Eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, o objetivo de Satanás é o mesmo, desde o início. É destruir a imagem e semelhança de Deus. Ele sempre vai tentar fazer isso. Embora os espíritos sejam os mesmos, às vezes as manifestações podem variar de acordo com a sua astúcia. Ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus, mas de vez em quando ele muda a estratégia, ele muda o jeito, de uma forma que as pessoas não percebam. Muitas pessoas hoje vivem sob a influência do diabo, mas não percebe. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, eu quero que você entenda e tenha discernimento de espírito para entender o que o diabo está tentando fazer, às vezes na sua vida e fazer na sua casa. Eu quero que você entenda que a primeira coisa que Deus faz é, quando Ele cria o homem, a Bíblia diz que Deus sopra nesse homem o quê? O fôlego de vida. Deus, Ele coloca dentro do ser humano o seu espírito. Então, quando Deus cria o homem, a primeira coisa que Ele faz é colocar o seu espírito dentro daquele homem. Mas o diabo, ele quer fazer algo. Ele quer substituir o Espírito de Deus, o Espírito Santo do homem, dentro do homem, para espírito imundo, para espírito maligno. O versículo 2 fala o seguinte: logo que Jesus saíra do barco, ele veio ao encontro do sepulcro, um homem com o espírito imundo. Interessante. Deus coloca o Espírito Santo. E é interessante esse termo, a forma que o Marcos descreve. Deus coloca o Espírito Santo, o diabo coloca o Espírito
imundo. Justamente contra o que Deus faz. No Espírito, a faculdade do Espírito é interessante. Que no Espírito está a consciência, a fé e a adoração. São faculdades do Espírito. Enquanto que na alma está as emoções, enquanto que no corpo está, tato, paladar, audição, olfato, no Espírito está a consciência, está a fé e está a adoração. Então, quando o diabo consegue substituir o Espírito de Deus, e ele entra com o espírito imundo, ele consegue perverter, ele consegue mudar essas faculdades dentro do homem. O homem que deveria ter uma consciência limpa, uma consciência pura diante de Deus, ele passa a ter uma consciência deturpada, ele passa a ter uma consciência mudada. É um homem que passa a ter uma consciência cauterizada. Ele não consegue discernir, e mesmo que ele consiga discernir entre o bem e o mal, ele prefere fazer o mal. É ruim, mas ele quer fazer assim mesmo. É chato, mas ele quer fazer assim mesmo. Prejudica as pessoas, mas ele quer fazer assim mesmo. E às vezes você fala assim, gente, não é possível que essa pessoa não tenha consciência. Não é possível que essa pessoa esteja insistindo nisso. Será que não percebe? Ele percebe. Mas o diabo, o espírito imundo, consegue cauterizar a mente. Ele está fazendo errado, mas ele quer continuar fazendo errado. Ele prejudica ele prejudica a família, ele prejudica todo mundo, mas ele quer continuar fazendo errado. Isso é um sinal de espírito imundo influenciando as pessoas. A pessoa tem fé. Nós falamos tanto de fé aqui hoje. Foi interessante que hoje, lá no Sócio Educativo, a primeira pregação foi do evangelista Cris. E ele falou sobre fé. É até interessante de cadeia você falar de fé. Ele falou de fé. Fé, fé, fé. E eu fico observando como que essa geração conseguiu trocar a fé pelo fanatismo. Uma coisa é fé, outra coisa é fanatismo. As pessoas hoje são fanáticas por tudo. As pessoas são fanáticas por time de futebol. Eles conseguem depositar toda uma confiança num time de futebol. Eles vivem pelo time de futebol. Eles matam pelo time de futebol. Eles perdem a família e os melhores amigos por causa de time de futebol. Está todo mundo comendo churrasco. Aí de repente um faz uma piadinha do time do outro. Meu Deus, acabou. São pessoas que nunca cumprimentaram o jogador. São pessoas que nunca vão entrar numa concentração dos jogadores. São pessoas que nunca vão nadar na piscina com o jogador nada. São pessoas que nunca vai ganhar nem 1% do que o seu ídolo jogador ganha. Mas quando fala mal do jogador, ele fica doido. Aqui, ó. Aqui o quê? Tá aqui, ó. Tá aqui o quê? E não percebe. São pessoas, irmãos, que com a fé em Cristo, fica tão difícil. Olha para você ver que coisa interessante para vir no culto. Irmão, se truvejar, acabou. Acabou. Mas para ver a final do time do coração, Jesus veio. A Bíblia diz que ele veio. A pastora Márcia citou, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu um unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio, morreu por mim, morreu por você, nos livrou da condenação do inferno. Mas para vir adorar Ele é uma dificuldade. Mas para ver a final do time de coração, a pessoa vende a casa, a pessoa vende o carro, a pessoa negocia a esposa, e a pessoa perde o emprego, a pessoa vai na chuva e fica pulando. Ganhamos, 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 ganhamos. Ganhou o quê? Quanto que você ganhou? Quanto que você levou para casa? Gente, eu não estou falando que é proibido torcer, não é nada disso. Nada disso. Eu também gosto quando o meu time ganha. Somente quando ele ganha no meu do rival, é divertido, né? Às vezes dá até para fazer umas piadinhas no grupo da família, é gostoso. Mas, meu Deus, o fanatismo, ele substitui a fé.
E você não entende isso. Tem pessoas, irmãos, que preferem acreditar num pastor do que acreditar em Jesus. Fanatismo. Fanatismo. A adoração que Deus, o Espírito de Deus, Ele conduz a adoração. Meu Deus é um Deus de promessa. Não sei cantar esse hino que é muito bonito. É adoração. Aí você fecha o olho. Meu Deus, a presença do Senhor. Mas o espírito maligno, ele traz a idolatria. Sabe qual é o problema do Brasil? Idolatria. Idolatria. A idolatria é o maior pecado da Bíblia, sabia? Se pecado tivesse tamanho, o espírito imundo, ele entra, ele tira a adoração, ele tira a perfeita devoção e coloca a idolatria. Você pode falar de Jesus que ninguém fica chateado. Você pode falar de Deus que ninguém fica chateado. Você pode falar do Espírito Santo que ninguém fica chateado. Mas se você falar dela, é uma dor de cabeça que você arruma para tanta gente. Sabe o que é isso? Idolatria. Deus quer entrar no seu coração e mudar essa história da sua vida. Ele quer restaurar novamente a adoração, a fé. Sabe aquele pecado que você quer fazer, mas não consegue fazer? Isso é consciência. Você fala, mas isso é tão bom, mas eu não consigo fazer mais. O Espírito Santo, ele quer voltar em você. Olha para você ver que coisa interessante. Deus deu ao homem um lar. Aquele homem perdeu o seu lar. Olha para você o versículo 3, fala o seguinte: o qual tinha as suas moradas nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia prender. Quando Deus criou o homem, irmãos, a primeira coisa que ele fez foi colocar daí uma casa, Jardim do Éden. Tem que ter um lugar para morar. Um dos principais objetivos de Satanás é tirar o lar do homem. Pela consciência, ou pela falta de consciência, o pecado tirou o jardim, o lar do homem. O homem vivia no Jardim do Éden. Ele pecou, e o que aconteceu? Ele perdeu o seu lugar. Não pode ficar lá mais. E hoje, irmãos, a gente vê que as pessoas continuam perdendo o seu lar, perdendo as suas casas. É difícil conviver com uma pessoa envolvida com droga, prostituição, adultério, desobediência, mentira. As pessoas começam a entrar nessas coisas e eles falam o seguinte: olha, minha casa não serve mais para mim. Minha casa está ruim. Eu não posso ficar aqui mais. Lembra do filho pródigo? Assim que o pecado toma conta do coração dele, ele fala: eu tenho que sair daqui, eu não posso ficar aqui mais. Isso está ruim para mim. Não tem como, todas as vezes que a gente vai no sócio educativo, a gente volta um pouco impactado com a situação. E eu estava naquele corredor, mal cheiroso, ruim. E eu falei com o pastor Edil assim: pastor, como que uma pessoa que vem aqui, sai e volta para cá de novo? O pastor Edil falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: olha, o ser humano é adaptável. Ele tem facilidade de adaptar aos lugares. E eu fico observando que a maioria daquelas pessoas, quando a gente vai orar por eles, o momento de orar por aqueles adolescentes, quase todos falam a mesma coisa comigo: pastor, faz uma oração por mim, por meu pai e pela minha mãe. Quase todos falam a mesma coisa. Porque a situação que eles viviam, tiraram eles do lar, tiraram eles da casa. Vou dizer uma coisa para você. Você está querendo sair de casa? Está querendo abandonar a família? Você acha que papai e mamãe é muito chato? Você acha que sua casa não te dá o conforto que você acha que merece? Está querendo abandonar a esposa porque você acha que ela não é o suficiente?
Está querendo largar o marido porque você acha que não é suficiente? Você acha que lá fora está melhor? E a impressão às vezes que é isso mesmo. Você tem a sua cama, você tem a sua comida, você tem a sua esposa, você tem o seu marido, você tem seus filhos, mas você olha para o lado de fora da sua casa e parece que é um jardim, parece que é a coisa mais linda, parece que os traficantes vão falar assim, oh meu amiguinho, parece que a polícia vai chegar e vai passar a mão no seu cabelo, oh meu amiguinho, parece que os mendigos vão falar, vem cá, parece que tudo vai ser bom. Olha o diabo tirando sua casa daí. Porque por qualquer briguinha, às vezes até nem marido, eu estou acostumado a ver isso. Marido, de lá, pastor Gerson, né? O mesmo casal sabe disso. Qualquer coisa, está indo embora. É o que o diabo quer fazer. Ele quer tirar o seu lar mesmo, a ideia é essa. O pai dá uma bronca no filho, o filho, está indo embora, pai. Para onde? Está indo embora, está indo embora. Coloca a carteira com R$10 no bolso, diz, vai embora. Para onde? Fazer o quê? Sabia que a igreja é a casa do cristão? Sabia? A igreja é a casa do cristão. Existe uma estratégia do diabo para tirar os crentes da casa. É uma estratégia. É por isso que você não sente falta da igreja. É por isso que você não sente falta do convívio. Porque a estratégia do diabo é a mesma. É tirar o lar do cristão, tirar a casa do cristão. É tão bom quando nós estamos aqui. Paulo já dizia, olha, não deixa de congregar, como é costume de alguns. Não deixa. O desejo de congregar deve estar no nosso coração o tempo todo. Eu preciso de estar lá, eu preciso estar na minha casa, eu preciso de adorar, eu preciso. Vou dar outro exemplo lá hoje, o sócio educativo, hoje eu estou com um tanto de exemplo. Caleb estava fazendo um louvor, meu Deus, que louvor glorioso. A gente falando em línguas dentro do corredor da cadeia. Eu fico, meu Deus, o que é isso? O que é isso? E um detento falou assim, ô pastor, oi, aqui, pede para mim tocar um hino aqui, deixa eu tocar uma música aqui. Só vou perguntar, gente, se deixar, eu vou lá. Não, pode deixar eu tocar. Ele pegou o violão, sentou, e eu achei interessante o hino que ele cantou. Primeiro, apenas um minuto em tua presença, vale mais que a vida inteira sentir um minuto na tua presença. Talvez quando ele estava na igreja, ele tinha 2 horas. Sabe por quê? Eu conversei com ele, ele era da Assembleia de Deus. Era não que eu falei com ele, você é da Assembleia de Deus. Você não era não, você é. Você é mesmo de lá. Você não era não, você é. Talvez ele tinha 2 horas para adorar o Senhor. Agora ele precisava de 1 minuto e estava difícil. Deixa eu falar uma coisa para você. Não troca a casa de Deus, não. Não troca a casa de Deus pela novela, não troca a casa de Deus pelo jogo de futebol, não troca a casa de Deus pelo namorado, não troca. Fala com seu namorado, a primeira igreja, depois a gente conversa. Sabe por que os cultos da mocidade têm a maior dificuldade? Porque as pessoas têm negociado um momento tão importante. Porque não quer estar na casa de Deus. A pastora Márcia deu uma palavra aqui na terça-feira, falando, cadê as mulheres? Cadê a saudade de estar no culto? Cadê a saudade de congregar? Cadê a saudade de buscar a Deus? Cadê a saudade? A estratégia do diabo é a mesma, tira os crentes da casa, porque lá fora é comigo. Igreja é sinal de comunhão, e Deus quer restaurar a sua comunhão em nome de Jesus. Sinta saudade. Sinta saudade. Deus deu ao homem liberdade, mas aquele homem vivia nos sepulcros. Versículo 3 e 4, o qual tinha as suas moradas nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia domar.
Deus chama o homem e fala: olha, acabei de te criar. Moço, isso tudo aqui é seu. Eu gosto de falar assim, eu lembro do Rei Leão, né? Isso tudo aqui é seu. Pode andar, come, tudo que tem vontade, você come, moço. Come. Pode comer maçã, pode comer banana, pode comer piqui, pode comer quiabo, pode comer jiló, pode, isso tudo aqui é para você. Menos aquela árvore ali, ó, tem uma árvore ali, ó, aquela lá não, tá bom? Mas o resto você tem liberdade, fica à vontade. Brinca com leão, com girafa, com cobra, com rinoceronte, isso é tudo seu. O que nós mais queremos, principalmente nós jovens, esse cabelo branco aqui só está enganando um pouquinho, mas é nós jovens. O que nós queremos? Liberdade. É tão bom ser livre, não é? É tão bom ser livre. Mas aquele homem, quando o espírito imundo entra na pessoa, ele começa a tirar liberdade da pessoa, ele começa a colocar limitações na pessoa, e o diabo falou com aquele homem: você só pode ir no cemitério, você só pode ir no sepulcro, o lugar, o seu convívio, o seu relacionamento, vai basear nisso daqui, ó, sepulcro. Direito de ir e vir? Não. Quem está possesso de espíritos malignos não consegue frequentar os melhores lugares, porque lá tem moralidade. Sabia disso? As pessoas, irmãos, quando estão possessas por esse espírito maligno, quanto mais pervertido, quanto mais sujo, quanto mais promíscuo é o lugar, melhor ele se sente. É ali que ele gosta. Quanto mais o boteco tem cuspe, aquele negócio todo lá. E às vezes, irmãos, eu fico intrigado com isso, e você vai me entender. Porque quando chega 11 horas, meio-dia, no domingo, assim até no sábado, a esposa levantou cedo, lavou o banheiro, jogou o desinfetante no banheiro, lavou a cozinha, limpou a pia, jogou cloro na pia, pegou o frango, limpou o frango. Umas não gostam, pega a pele do frango e joga fora. Eu sei que tem colesterol, mas aquela pele é tão gostosa, tudo bem, eu tenho que jogar fora também. Aí joga fora, limpa a baba, passa água quente, e passa vinagre, e passa um tanto de coisa, para a comida ficar bonitinha. E o maridão está no boteco, fedorento, mal cheiroso, com cheiro de CC, com cheiro de um monte de outra coisa. E ele fala: aqui eu estou bem, aqui é meus amigos. Aqui é meus amigos. Sabe o que é isso? Espírito imundo. Consegue fazer que o cemitério seja o melhor lugar para se viver. É na boca de fumo que ele sente a vontade. Qualquer barulhinho, ai meu Deus do céu, qualquer barulhinho assusta, que não sabe se é polícia ou se é outro bandido. Ele fica assustado, mas lá ele fica. Eu estava olhando uma vez, meu Deus, perto de nós, às vezes de madrugada, chovendo, e os como é que chama? Os olheiros estão lá na chuva. Assim, meu Deus, eles estão em cima da laje da casa deles. Debaixo daquela laje tem uma cama, tem um cobertor, está tudo bom. Eles estão lá em cima na chuva, porque o diabo faz isso. Quais os lugares que você sente prazer? Quais os programas de televisão que você sente prazer? Quais os sites que você sente prazer? Quais os outdoors que você sente prazer? Qual o tipo de conversa que você sente prazer? Quem sabe você está sob influência maligna? Olha, tem uma coisa que você não sabe. Nem todo pecado você faz porque é uma escolha. Grande parte dos seus erros que você faz é por imposição do diabo. Ele te obriga a fazer. Você acha que é escolha, mas não é. Não é. Ele te obriga. Você é obrigado a fazer. Mas eu quero dizer que hoje o Senhor vai restaurar a sua liberdade. Em nome de Jesus Cristo. Deus oferece o homem paz,
Mas aquele homem caminhava clamando e atacando as outras pessoas. Quem não tem paz vive uma vida de perturbação, inquietação. Lugar nenhum está bem para ele. Sinal de quem está opresso. Existem 3 formas de opressão maligna. A primeira nós sabemos que é a obsessão. Quando o diabo lança uma ideia na mente da pessoa. E aquela ideia vai perturbando a pessoa até a pessoa fazer. Estava pregando em outra igreja, eu estava dando um exemplo de um amigo meu. Na época do exército, e ele surtou. E eu conversando com ele, ele falou o seguinte: ô Jânio, tem uma voz na minha cabeça. E ela vai falando. Eu sei que é a voz. Eu sei que não é verdade. Eu sei, mas enquanto que eu não faço, eu não me dou satisfeito. E olha, que ele é crente. O diabo coloca uma ideia na sua cabeça que você fala assim: gente, isso está errado, mas eu vou fazer. Eu tenho que fazer. Eu preciso de fazer. Se eu não fizer isso, eu vou morrer. E é assim que o pecado vai germinando, é na mente, não é isso? O pecado não começa, não é aqui? O pecado começa na mente. Até ele se manifestar em obras. Mas ele começa na mente. Primeira obsessão. A outra forma é a opressão maligna. A opressão maligna já é demônios em volta da pessoa. Não está na pessoa, mas está ali em volta. E a maioria dessas pessoas que são opressas, são essas pessoas que estão sempre com medo. São essas pessoas que estão sempre achando que alguma coisa ruim vai acontecer. São pessoas que têm medo do escuro. São essas pessoas que andam achando que tem alguém atrás dele. São pessoas que sempre acham que tem alguém arquitetando contra a vida dele. São opressão maligna. E a outra forma é a possessão, que é o que acontecia com esse homem aqui. Demônios dentro do corpo. Mas quando se fala em opressão, o diabo consegue tirar a paz da pessoa. A pessoa anda inquieto. Aquele homem andava inquieto, aquele homem andava para um lado e para o outro. Ele não tinha paz, ele não conseguia sentar, ele não conseguia dialogar, ele não conseguia bater papo com alguém. Ele tinha que estar movimentando o tempo todo, ferindo as pessoas, jogando pedra, gritando. Não havia paz naquele homem. As pessoas que não têm paz, irmãos, eles têm facilidade de fazer inimigos, sabia? Pessoas que não têm paz, eles têm facilidade de fazer inimigo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. E você vai ver que mais tarde aqui Jesus restaurou a paz daquele homem. Porque aquele homem conseguiu sentar e ouvir Jesus falar. Eu não sei qual foi o seu último momento de paz. Talvez em 2019. Talvez em 2020 você ainda não conseguiu ter momento de paz. Mas eu ministro a paz sobre vocês em nome de Jesus. Haverá paz no seu lar. Haverá paz na sua casa. Haverá paz na sua família. Haverá paz no seu interior em nome de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus fala, e o próprio Jesus falando: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. E eu não vos a dou como o mundo a dá. Ministro paz sobre a sua vida. Você vai dormir em paz. Você vai comer em paz. Você vai tomar café em paz. Você vai até assistir televisão em paz. O corpo é templo do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Quando Deus criou, Ele falou o seguinte: olha, vós sois templo do Espírito Santo. Paulo fala isso. Mas o possesso, ele fere a si mesmo. O versículo 5 fala o seguinte: e sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedra. Ele pegava a pedra e batia na cabeça, batia no corpo, de tamanho desespero. Satanás faz de tudo para denigrir o templo do Espírito Santo, através do modismo e da palavra enrola, né? Lembrei do pastor Leotério aqui, meu pai. E da promiscuidade. O diabo consegue fazer isso.
cada moda que ele inventa, a pessoa parece menos com Deus. As pessoas parecem com bicho, é identificado com tanto de outra coisa, mas de menos com o tempo do Espírito Santo. Aquele homem, ele andava sem roupa. Isso é interessante. Andava sem roupa. O Ariel, lá na mensagem que pregou lá no Sócio Educativo, ele disse o seguinte, que andar sem roupa, aquela pessoa não tinha moral. Ele não importava quem estava vendo ele sem roupa, homem, mulher, criança. Mas você sabia que roupa na Bíblia é símbolo de cobertura espiritual? Cobertura espiritual. Estar sem roupa é você rejeitar a cobertura espiritual. O possesso, ele não tem cobertura espiritual. Ele dá as costas para o pastor, cobertura espiritual. Ele para de ler a Bíblia, cobertura espiritual. Ele dá costas para os pais, cobertura espiritual. Ele despreza tudo isso. Ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Você vê briga de marido e mulher o tempo todo. A mulher falando com o marido, você não manda em mim. O marido falando com a mulher, você não manda em mim. E os dois dispensam a cobertura espiritual. Olha, a sua esposa é uma cobertura espiritual na sua vida. O seu marido é uma cobertura espiritual na sua vida. Nunca esqueça disso. Quando você abre mão disso, você abre mão de uma cobertura espiritual. E é interessante que, à medida que as pessoas vão desprezando a autoridade, as pessoas vão rejeitando essa também. À medida que você fala não precisa, as pessoas vão rejeitando essa também. E no final, preste atenção nisso, no final, o único prejudicado é você, porque as outras pessoas vão seguir com a vida delas. A prova é que quando os demônios saíram do corpo daquele homem, entrou nos porcos, as pessoas ficaram mais revoltadas com Jesus, porque os porcos morreram, do que ter a alegria de ver aquele homem restaurado. É uma coisa incrível. Ao ver Jesus, aquele homem é levado a uma falsa adoração. O versículo 5 fala, e vendo, pois, de longe, Jesus correu e o adorou. Satanás usa aquela adoração como meio de permanecer no corpo daquele homem. Preste atenção nisso também. Por que Jesus não aceitou a adoração daquele homem? Do diabo? Tudo que o diabo queria é continuar naquele corpo. Oh, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que o Senhor veio nos tormentar antes do tempo? Deixa nós quietinhos aqui, isso. Nós estamos reconhecendo o Senhor como Filho de Deus. Deixa de quietinho aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não deixaremos o diabo quietinho, nem dentro da igreja e nem dentro da sua casa. E lembrei do sonho, Mariana. O diabo não quer ser incomodado. Ele se instala em um lugar e fala, ninguém mexe comigo. Me deixa quieto aqui. Muitas vezes o diabo entra no lar, na vida de uma pessoa, e ele não quer ser incomodado. E às vezes quando alguém fala, as pessoas ficam revoltadas, furiosas, não querem mudar de vida. Mas em nome de Jesus Cristo, nós daremos uma ordem. Diabo, você não tem poder mais, nem sobre essa igreja, nem sobre a vida de nenhuma pessoa aqui, em nome de Jesus Cristo. Fique de pé só um instantinho. Estou encerrando, mas eu preciso fazer isso aqui antes. Estenda a mão para sua casa agora. Vai achando a direção aí. Eu não sei qual é o mal que está instalado na sua casa e você já acostumou com ele. Nós pregamos na viradona aqui falando de bois domados. Já foram domados. Eu não sei qual o mal que está na sua casa. Prostituição, adultério, idolatria, briga, contenda. E às vezes o diabo está tão quietinho que você já acostumou com ele lá. Eu gostaria de nós fazermos uma oração aqui de guerra. E você vai falar, diabo, eu não te aceito mais na minha casa. Fora em nome de Jesus. Fora em nome de Jesus. Já começa orando aí. Depois eu vou contar uma visão que teve aqui nessa igreja. E depois você vai entender porque nós estamos fazendo essa oração. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo.
Eu coloco, ó Deus querido, as famílias, os lares aqui representados. Meu Deus, que todo demônio que já conseguiu domar as casas, entrando com pecado, com briga, com discussão, com tantas outras coisas, e as pessoas não têm mais força para poder expulsar, porque entende que isso faz parte da vida. Agora, ó Deus, que nós como igreja de Deus, como igreja do Senhor, nós repreendemos todo o espírito maligno que tem, ó Deus querido, perturbado essa igreja, que tem perturbado esse povo. Nós repreendemos o demônio da idolatria, o demônio do vício, o demônio da prostituição, o demônio do adultério. Nós agora repreendemos em nome de Jesus Cristo. O demônio da desobediência, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Todo o espírito que vem como preto velho, pomba gira, 7 tranca-rua, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, pela tua misericórdia, cerca, ó Deus, os lares dos teus filhos, cerca as casas dos teus servos. Meu Deus querido, que toda retaliação maligna, que todo contra-ataque do diabo, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor possa proteger a casa dos teus servos, em nome de Jesus Cristo. Que sobre nós, ó Deus, esteja o sangue do Senhor, que sobre nós esteja a armadura do Senhor. Pai, que a tua palavra nos garante que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos. E nós declaramos, ó Deus, que a nossa vida, que a nossa casa, que o nosso corpo, que o nosso casamento, que a nossa família, que o nosso emprego, que as nossas finanças, que a nossa saúde, ó Deus, pertence ao Senhor, e o diabo não tem poder mais sobre nós. Nós declaramos vitória sobre o diabo, sobre o inferno, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Aleluias. Pode assentar. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Deus restaurou aquele homem. Quando as pessoas chegaram, viu aquele homem, depois que Jesus repreendeu os demônios dele, as pessoas viram aquele homem assentado. Aquele homem estava gritando, correndo para um lado e para o outro, mas dessa vez ele estava assentado. Qualidade de quem tem paz. A Bíblia diz que viu ele em perfeito juízo. Versículo 15 fala isso. Em perfeito juízo. Olha o versículo 15. Chegando-se Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo. Consciência de fé restaurada. Perfeito juízo. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele estava sentado e perto de Jesus e dos discípulos. Comunhão. O que ele não tinha antes era comunhão. É interessante que ele ainda queria seguir a Jesus. Oh, Jesus, eu tenho que seguir. Depois de uma coisa tão boa dessa, eu preciso te seguir. E a Bíblia diz que aquele homem, a partir daquele momento, ele já se transforma em um missionário. Alguém que era rejeitado pela sociedade, que só passava coisa ruim. Mas naquele momento, ele se tornou missionário. Olha o versículo 19 e 20. Jesus, porém, lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiraram. Jesus restaurou o lar daquele homem. Volta para sua casa e conta para os seus o que ele tem feito por você. Jesus restaura a saúde, a mente, a comunhão e o lar daquele homem. Não sei quanto tempo que você vive, talvez, sob influência maligna. E hoje você percebeu isso. Mas hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia que Deus quer mudar a sua vida e quer mudar a sua história, em nome de Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Coloca as suas mãos aí no coração. Louvado é o teu nome, Jesus. Ah, Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria que você fizesse uma oração de fé e pedindo: Senhor, me ajuda.
enquanto que o grupo de louvor vai estar cantando, se eu apenas te tocar, alguém que andava opresso por tanto tempo, que foi aquela mulher, mas ela tocou em Jesus e a vida dela mudou. Eu gostaria que você fizesse uma oração. Talvez você também é uma pessoa que não tem muita paz, tantas brigas, tantas contendas, e você não consegue se entender direito. Talvez o diabo está tendo, talvez até se ir andando lá na sua casa, mas hoje essa história tem que mudar em nome de Jesus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Faça desse hino uma oração também. Faça desse hino uma oração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Visita os lares, Jesus. Visita os lares, meu Deus, pela tua misericórdia. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Você ainda com a cabeça curvada, com os olhos fechados, eu quero perguntar para você, que talvez está desviado, pode ser que você perdeu o seu lar por algum motivo, mas hoje você gostaria de ser restaurado por Deus, ter o seu lar de volta, ter a sua casa de volta. Você hoje gostaria de entregar sua vida para Jesus, você gostaria de consertar de novo a sua vida com Jesus. Eu gostaria de orar por você. Tem essa pessoa hoje que gostaria de entregar sua vida para Jesus, ou está desviado e quer retornar para os caminhos do Pai? Se você estiver aqui, levanta sua mão, balança ela assim para me identificar você. Que Deus te abençoe. Pode abaixar a mão. Tem mais alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Pode abaixar a mão, vir lá atrás também. Tem mais alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus, voltar de novo para a casa do Pai, ser restaurado? A força do diabo não está mais sobre você. As correntes já estão quebradas, porque Deus hoje quer restaurar a sua comunhão, quer restaurar o seu juízo, quer restaurar o seu lar, quer restaurar você novamente. Tem mais alguém que ainda não levantou a mão e hoje quer entregar sua vida para Jesus? Faça um sinalzinho com sua mão, balance ela assim para me identificar você. E eu quero orar para você. Se você está desviado, está fraco, fala: meu Deus, eu preciso sair desse ritmo de tristeza, de revolta, de fracasso. Eu quero encontrar com o Senhor. Jesus quer hoje mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história. Tem mais alguém que não levantou a mão ainda e quer fazer isso, quer entregar sua vida para Jesus? Eu quero orar por você. Aleluia, louvado é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome.